E aí, povo, bom? Então, hoje eu vou comentar um pouco sobre ah, o processo que eu tive para entrar na Microsoft. Estou trabalhando na Microsoft desde maio de 2021. Então, eu vou contar um pouco da trajetória aqui. Eu vou tentar focar só na questão do processo da Microsoft. Em um outro vídeo, eu comento um pouco mais sobre a minha história de carreira e tudo mais, para quem interessar, porque eu acho que vai ter gente que só vai estar interessado na parte realmente das entrevistas e alguém pode se interessar na questão da minha carreira profissional, digamos assim. Então, vamos lá. Eu me mudei para os Estados Unidos há uns 7 anos atrás. Trabalhava na área principalmente de healthcare, a parte de área de saúde, trabalhava com laboratório. E tinha focado, cheguei uma hora que eu estava focando muito mais na gestão do que em programação em si. Mas eu recebi uma proposta, e como ainda não tenho green card, eu nunca tinha tentado trocar de emprego, pra ser sincero. Tava com bastante desafio lá, tava com uma oportunidade bacana, e eu nunca me preocupei de procurar outro emprego e nunca imaginei de entrar numa Google, Microsoft, porque para mim era uma coisa muito distante. Era algo que a gente sempre escuta, né? Que eles recebem milhões de currículos todos os anos, então né? Eu ficava imaginando a questão do inglês, a questão da concorrência, a questão do visto. Então nunca tentei. Mas uns 3 anos atrás, em dezembro, um recrutador me entrou em contato comigo. Na verdade, primeira vez que aconteceu alguma coisa desse tipo foi quando eu apliquei para a Amazon quando eu cheguei nos Estados Unidos. E daí, meu teste foi um desastre por causa do meu inglês. Tá. Isso faz 7 anos atrás. Daí, 3 anos atrás, um recrutador entrou em contato comigo, falou assim, você tem interesse em trabalhar na Microsoft? Deu, claro. Mas eu fiz o teste, tipo assim, duvido que eles vão me contratar, tá ligado? E daí o primeiro teste a primeira entrevista que eles fizeram comigo foi para trabalhar no Teams. Eu nem sabia o que era o Teams. Eles falaram assim, quer trabalhar no Teams? O que é Teams? Eu não conhecia o software. Na época, mal tinham lançado o Teams. E a segunda foi para área de segurança. Então, tu não tinha necessidade de, ter um conhecimento avançado em segurança para trabalhar lá, porque, eles vão te treinar, capacitar para trabalhar no segmento. Claro, tu tem que ter um conhecimento mínimo. Por exemplo, eu não passei na parte de segurança. Essas entrevistas não foi uma coisa do tipo, eu peguei e apliquei para aquela vaga. Não, era um recrutador interno, que ele recebe uma comissão para isso, ele pegou e foi pegando meu currículo e aplicando para as vagas. E daí chegou uma vaga que eles chamam de o Core, que é o pessoal que trabalha para a Microsoft internamente, que foi para a área financeira da própria Microsoft. E daí eu fiz os testes e eles pegaram e pediram para ir para Seattle para fazer o último dia de teste lá, pessoalmente. Pagaram passagem, pagaram o carro, pagaram o hotel, e eu passei o final de semana e fui fazer a entrevista na segunda-feira. Na entrevista, foi bom porque teve coisas que eles me perguntaram que eu não sabia, eu já perguntei o que era para eu pegar e me preparar para o futuro, eu usei a entrevista para aprender também. Eu lembro que na época eu estava questionando a questão do e-sync, por exemplo, eu perguntei numa entrevista, porque nos últimos 5 minutos você pode fazer perguntas, né? Eu perguntei, cara, qual é o padrão que vocês usam aí dentro e tal? E então eu explorava, para aprender sobre os caras, né? E fiz isso com o Google, fiz isso com o Facebook. E daí eu peguei e não passei nessa parte dessa vaga para financeira. Só para dar uma ideia, claro, é para fazer software, mas o cara na conversa ele falando assim, porque às vezes a gente faz transações aqui que são maiores do que o PIB de alguns países, em que o saldo financeiro, isso há 3 anos atrás, hoje deve estar muito maior, entre quantos a pagar e receber no caixa da Microsoft é em torno de 40 bilhões de dólares. Então, é absurdo, né? Então, realmente, essa parte, eu acho que o principal ponto para mim que
eu pequei lá na entrevista foi na parte de segurança, a parte de Azure Vault, que eu não conhecia, enfim. E foi legal, que foi tipo, eu peguei e falei, pô, há oportunidade e agora eu vou estudar pra me candidatar para essas vagas. Daí eu acho que um ano depois, ou 2 anos depois, acho que um ano depois, um amigo meu pegou e entrou na Google. Ele na área de vendas. E daí ele pegou e falou assim, abriu uma vaga aqui para Customer Engineering pro Brasil e eu quero te colocar para se candidatar na vaga. Bora. Era para arquitetura, era para infraestrutura, então, tipo, não é o meu negócio, né? Mas eu conhecia porque, naturalmente, trabalhando como arquiteto, tu acaba trabalhando, tu manja de arquitetura, de infraestrutura também. E daí, eu fui bem, cheguei na última prova, tal, no último teste, mas eu não passei. Mas aí ali eu fiquei pensando, eu sempre ficava pensando no seguinte, porque eu fui muito bem eu lembro que eu fui muito bem nesse exame. E eu fiquei sempre pensando na questão do visto. Eu ficava pensando, pô, o pessoal de certo nem me contrata por causa do visto, porque deve ter outro cara com qualificação e deve ser, né, eles vão contratar um cara que já tem tudo certo do que me contratar e ter que gastar, porque, por exemplo, o processo de Green Card eles devem gastar em torno de uns $35 mil, mais uns $5 mil que eles gastam por causa do H1B, do Work Visa. Então, eu tenho certeza que eles devem diferenciar, se tem entre dois caras e a única diferença é o visto, eles vão contratar o cara que não tem problema com relação ao visto. Mas o último ano a gente teve Covid e eu acho que isso deve ter diminuído a quantidade aumentou a demanda por programadores na região. Comentar como está aquecido a questão de mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos. Então, por exemplo, eu acho que eu fiz um processo no Facebook há um tempo atrás, não lembro agora exatamente quanto tempo atrás. E nos últimos meses eu recebi da Amazon, eu recebia oferta praticamente toda semana, tipo convite para entrevistar, né? Toda semana, no mínimo todo mês. Mas agora, por exemplo, o Facebook, eles pegaram e entraram em contato comigo se eu não tô enganado, o processo deles demorava em torno de 6 meses. E nos últimos 6 meses eles entraram em contato comigo 2 vezes, mesmo eu não tendo passado no primeiro processo deles de outubro. Então dá uma ideia do quanto que está aquecida essa questão de IT no mundo todo, né? Não só aqui nos Estados Unidos. E essa questão do mercado estar aquecido aqui nos Estados Unidos com relação ao programador, não só aqui como na Europa também, a gente tem visto essa influência no Brasil, né? Os salários têm aumentado bastante no Brasil e eu acho bom pra caramba. Por mais que eu tenha que ter aumentado o salário, na verdade a única coisa que eu fiz foi ter que renegociar salário com os clientes. Mas eu fico feliz que o pessoal no Brasil está recebendo um salário maior, porque eu vou ser sincero que não é a melhor das coisas tu ter que sair do teu país para pegar e ser reconhecido pela qualidade ou pelo conhecimento que tu tem. Então, enfim, eu realmente acredito que no futuro, se o Brasil não zoar tanto com essa questão de imposto, a pessoa não ia precisar sair do país para ter um salário compatível com um salário fora do país, porque eu realmente acredito que essa questão de fronteira vai começar a cair cada vez mais com as empresas tentando terceirizar. Eu realmente acredito nisso. A Easy trabalha há 12 anos remoto, a gente não tem escritório há muito tempo, e é o que eu sempre falo, a única diferença é que tu não vai sentir o perfume do cara do teu lado. Enfim, tem algumas coisas que realmente faz diferença, porque dentro da Microsoft eu percebo que tem um pessoal que é mais introvertido e não conversa tanto, então é difícil, às vezes é difícil essa questão da cultura, e eu entendo por que eles pedem muitas vezes a galera tem que voltar para o escritório. Então, por exemplo, a Microsoft está cobrando essa questão de ficar pelo menos 50% da semana, em média, no escritório, mas eu realmente acredito que o trabalho remoto funciona e não tem necessidade de ter escritório. Enfim, acho que de repente pode ter algumas coisas pontuais ou algumas reuniões pontuais, mas não vejo necessidade realmente. Enfim, isso é uma coisa boa para o Brasil, é um desafio para quem tem empresa no Brasil, porque se tu não trabalha com dólar, você tem um problema, porque para contratar programador está ficando cada vez mais caro. Infelizmente
É o país onde a gente nasceu. Então, facilitou para mim, provavelmente, para eu entrar agora. Eu imagino. Ou a questão, melhorei também, porque eu tava fazendo... Daí, enfim, eu tava fazendo testes nos últimos meses. Vamos lá. Outubro do ano passado, o Facebook entrou em contato comigo. Eu não estava estudando até então. Eu pensei, se eu for fazer o teste, eu vou começar a praticar. Daí eu fui entrar no LetCode e o HackerRank, mas principalmente LetCode. Fui em testes intermediários, nem fui nos básicos, fui direto no intermediário e comecei a trabalhar principalmente com programação dinâmica, tá? Dynamic Programming. E problema de lógica, Big O. Tem alguns vídeos bem interessantes sobre Big O. Depois eu posso colocar os links na descrição desse vídeo. E daí eu pensei, se eu for entrevistar para o Facebook, eu vou aplicar para o Google de novo, mas dessa vez como programador. E, engraçado, já aconteceu uma vez, por exemplo, antes de eu ter aplicado para o Google, para a vaga de programador, e na conversa o cara falou assim, não, tu não deveria ir para programador, tu deveria ir para Program Manager. E daí eu fiz o teste de Program Manager e não passei. Enfim. Daí então, outubro do ano passado, o que eu fiz? Eu apliquei para o Google, apliquei para AWS e por coincidência, eu apliquei para a Microsoft, eles não me responderam a vaga que eu tinha aplicado, porque assim, é meio zoado, porque tu tem tipo 2.000 vagas em aberto e tu tem que aplicar para cada uma que tu achar que faz sentido. No Google e na Amazon, eu acho, não tenho certeza da Amazon, mas por exemplo, no Google, tu aplica meio que para uma vaga genérica. Tu aplica para uma vaga assim, vaga de programador para Califórnia. E independente do grupo, o time que tu for trabalhar, tu vai entrevistar. Então, eu acho mais fácil o portal do Google nesse sentido, assim, porque daí depois que tu for entrevistado, tu vai para um time. Eu acho que a AWS não é assim. A AWS ele vai te encaixar, pelo que eu entendi, é o time que vai te contratar, que foi o que aconteceu com a Microsoft. A Microsoft, por coincidência, depois, uma recrutadora, igual aconteceu 3 anos atrás, entrou em contato comigo, meses depois, eu acho que foi, tipo, vamos supor que em outubro, eu acho que foi dezembro de novo, entraram em contato comigo. E daí ela começou a mandar meu currículo, do mesmo jeito que foi antes, 3 anos atrás. E daí, eu entrevistei pra Facebook, não passei na segunda. Eu acho que fiz 2 ou 3 testes com eles, no final não passei. Eu entendi que ele é geral também. Tipo, tu faz uma entrevista, depois de passar eles vão pegar e fazer um bootcamp, se eu não estou enganado. Eu acho que eles fazem um treinamento, coisa que eu não tive na Microsoft, não tive bootcamp, eu já caí direto codificando na primeira semana. E depois tu vai ser encaixado em alguma equipe. No Google não sei dizer exatamente como é que é, mas as entrevistas que eu fiz eu tenho certeza que não foi da equipe, porque, por exemplo, eu fiz entrevista com pesquisador, eu fiz entrevista com produtos totalmente diferentes, assim, áreas totalmente distintas. Cara que faz a parte de reconhecimento de face, cara que cuidava da parte de arquitetura, do Key Vault porque eu não sei qual que é o Key Vault enfim, da Google Cloud. Deixa eu ver se eu lembro mais quem que eu falei lá. Um cara que trabalha naquele projeto do Google para games, eu acho que Stadia. Mas quem que eu falei? Enfim, não lembro agora quem mais que eu conversei. E então, provavelmente eles entrevistam e depois com certeza, depois eles vão encaixar no grupo, né? Que você seria qualificado. AWS também foi a mesma coisa, eu acho que eu fiz 2 e não passei. Na Google, eu fui até a final, a última fase, que são as 4 ou 5 entrevistas. Eu passei em arquitetura e rodei por causa do LetCode. O processo do Google, ele já é um pouco diferente. Ele, por exemplo, por mais que você não pode aplicar novamente para a mesma vaga em menos de 1 ano. Você pode aplicar para uma outra vaga, você pode entrevistar, vamos supor, se você não passou para programador, pegar uma vaga de Program Manager, gerente de projeto, né? Mas você pode fazer em paralelo, digamos assim, você pode aplicar para uma outra vaga no mesmo período, não precisa esperar 1 ano. No LetCode,
Assim, então, infelizmente, eu tenho 19 anos já como programação. Let Code é meio que um teste de QI para te entrar na empresa. A única coisa que o Let Code vai te ajudar é, tipo assim, ó, ver o quanto tu conseguiu se dedicar, porque aquilo ali não vai realmente pegar e te mostrar o quão bom o programador é. Ele só mostra meio que um teste de QI. E isso é consenso até mesmo entre entrevistadores. Infelizmente, é a melhor forma que eles encontraram até hoje para pegar e medir. E na reunião, eles também vão analisar como é que tu se desenrola com relação à comunicação. E como é que tu faz as perguntas para eles, esse tipo de coisa. Mas enfim, esse é o problema do processo de entrevistas das Big Tech, porque é diferente das outras. Por exemplo, se tu vai trabalhar numa empresa média, ou até mesmo não tão grande, mas não tão grande, eles vão entrar na área nos detalhes técnicos, né? Então, por exemplo, no mesmo período, eu recebi a oferta de uma empresa chamada, acho que é Big Star, ou Star alguma coisa. É uma empresa de, tipo, concorrente da Uber na parte de frete. E daí eles fizeram o processo de entrevista comigo, mas foi falando de Angular, falando de C# e tudo mais. Então, infelizmente, o processo para tu entrar numa empresa da Big Tech é através desses problemas de lógica. E tem algumas empresas que também usam esse tipo de sistema. Então, se tu pensa em trabalhar para uma empresa grande, infelizmente tem que se dedicar a tirar um tempo todo mês, ou tirar um mês ou dois para só estudar isso aí. Eu vi entrevistas de caras que, tipo, tiraram um mês para entrevistar. Americano eu acho que é mais fácil. Tipo, o cara já tá aqui, enfim, o cara tira um mês, dois, se dedica, estuda, ou conhece alguém lá de dentro, já tem as dicas do que tem que estudar. Igual eu tô dando pra vocês aqui, né? Que eu não tive quando eu fui fazer o processo. E mesmo assistindo os vídeos, ninguém falou desses detalhes. Enfim, daí se dedicou lá um mês, acho que 1 ou 2 meses, e o cara só estudou isso pra entrar. E, enfim, entrou. Outra coisa que também facilita para o americano é que, por exemplo, eles conseguem entrar em vaga de estágio, por exemplo. E daí da vaga de estágio acaba crescendo, porque daí o cara já tem o Google, ou Facebook ou Microsoft no currículo, mas a régua, digamos assim, a exigência para entrar como estágio é muito menor, né? Enfim, daí o cara faz uma carreira inteira dentro de uma empresa dessa. Daí, por exemplo, o processo da Microsoft foi com pessoas do time onde que eu entrei. Quando eu tô falando do time, a gente tá falando de um time de em torno, eu acho que, no geral, eu vou chutar que deve ter tipo umas 300 pessoas. Eu trabalho no time de retail. Então, por exemplo, o site, por exemplo, quando você vai comprar uma Surface ou Office 365 ou um jogo, por exemplo, eu trabalho no site, naquela parte ali onde que está a parte de compra, enfim, uma forma simplificada do departamento onde que eu faço, do trabalho. Mas o departamento como um todo, ele cuida de tudo, supply chain, agendamento de visita nas lojas, estoque, enfim, tem várias outras coisas. Minhas entrevistas, como vocês estão vendo, foi esse ambiente que vocês estão vendo aqui. Minhas primeiras entrevistas eu tava formal, hoje eu até me vesti parecido com uma das entrevistas que eu tava assim, como eu tô gravando esse vídeo. Foi uma forma mais informal, porque meu amigo me deu um toque, tipo, o pessoal que tá em entrevista. E não foi nem o amigo que deu toque. Um amigo meu me deu um toque que eu não deveria ir tão formal, porque eu tava indo de blazer na entrevista do Google. Isso lá em Austin, 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. 2 anos atrás. E ele falou assim, coloca uma camisa social, mas não vai de blazer, senão tu vai ser o único cara de blazer no prédio. E realmente, tinha cara de Havaianas indo trabalhar de bermuda e Havaianas no escritório. Tipo, porque tu encontra o pessoal no corredor, né, na cantina e tudo mais. E daí, nas reuniões nas entrevistas que eu tava participando, já tinha participado de algumas, eu percebi que o pessoal não vai formal, o pessoal não tá, o pessoal vai de camiseta, vai te entrevistar de camiseta e o virtual, né? Não tá de camisa social, nada, o pessoal tá de camiseta. Então eu queria, né, fazer um match, digamos assim, com relação à forma como que eu tava vestido. Mas, por exemplo, eu me preocupo em deixar 2 luzes ligadas, eu comprei as lâmpadas, comprei microfone, uma câmera, eu tinha uma câmera
melhor para que a pessoa não focasse na questão do meu vídeo, mas focasse no que eu estava falando. Então isso é uma coisa que eu me preocupo bastante, por isso que eu estudo inglês também, por exemplo. Comecei deixa eu ver. Não, eu comecei a pagar inglês depois que eu fui aprovado. Mas enfim, eu acho que essa questão, o que tu puder reduzir de pontos contra você, é melhor, né? Por exemplo, uma das entrevistas eu dei azar que o pessoal tava fazendo jardinagem aqui, tipo, praticamente fiquei nervoso porque eu não conseguia nem prestar atenção, o barulho aqui do lado, pô, foi horrível. E o que tá acontecendo? Fui contratado agora durante o período de Covid, tô trabalhando de casa, mas parece que em setembro eu devo estar mudando para Seattle. E assim, foi engraçado, porque quem me conhece sabe que eu sou dono da Easy, mas eu não trabalho na Easy efetivamente faz acho que 5 anos. Enfim, eu comento que eu seria um chairman da empresa, mas eu não posso falar que eu sou chairman porque a empresa não faz tanto dinheiro assim para falar que eu sou chairman, né? Então, mas basicamente eu trabalho tipo 1-2 horas por dia fazendo reuniões com o pessoal, dando dica, orientação, mas na parte gerencial, mas o pessoal mesmo que toca a empresa. E parabéns pro pessoal da Easy por ter chegado onde a gente chegou até agora. Enfim, muito na questão da gente pegar e acreditar na questão de delegar e a gente tem uma equipe fantástica. Sou muito grato à equipe. Obrigado, povo. E, enfim, e daí teve gente que falou assim, pô, por que tu vai sair, por que tu vai trabalhar na Microsoft? E teve gente que deu os parabéns, pô, que massa, tu vai trabalhar na Microsoft. Assim, ó, tem vários pontos. Primeiro que é uma cultura totalmente diferente da que eu tive até hoje. A primeira empresa, há 12 anos que eu não trabalhava numa empresa de software. Eu trabalhei em outras empresas, mas nunca foi dedicada especificamente para software, né? Tipo, eu trabalhei em equipes pequenas de tipo menos de 10 pessoas, então nunca trabalhei numa TOTUS, nunca trabalhei numa empresa tipo grande de tech. Então é outro ambiente. Então a primeira coisa que eu pensei, ali eu vou me forçar na parte técnica, ali eu vou ter pessoas que vão me exigir tecnicamente e meu intelecto. Então eu acredito muito naquela questão a média das 5 pessoas que estão ao teu redor, as pessoas com quem tu convive, influenciam em quem você é. Então o meu objetivo de ir para a Microsoft é questão de network, é questão de experiência de vida, é questão de crescimento pessoal. E assim, por exemplo, ano passado eu trabalhava, enfim, todos os últimos 5 anos eu trabalhei como funcionário. E eu acho que isso me fez uma pessoa melhor como chefe ou gestor, sei lá. Porque eu vi as coisas que eu não gostaria que fizessem comigo e eu aplico isso na Easy. Então, eu me considero tipo um consultor constante, digamos assim, né, recorrente da Easy. E eu acho que essas experiências que eu tenho são positivas. Eu acho que para quem é leigo, não entende de tecnologia, digamos assim, porque quem entende sabe que não faz diferença tu ir para a Microsoft ou trabalhar freelancer. Tu pode, por exemplo, num projeto de pesquisa numa faculdade, tu pode se especializar, digamos assim, ou como é que eu vou dizer, coisas mais complexas que vão exigir do teu intelecto muito mais. Mas é uma forma muito mais simples de tu validar uma pessoa. Do mesmo jeito que tu tem certificação para as pessoas que não entendem de programação, digamos assim, saber que tu tem um conhecimento, do mesmo jeito. O que uma faculdade, uma universidade faz para ti? Ela só mostra que tu tem um mínimo de conhecimento. Não quer dizer que tu é um gênio porque tu fez uma faculdade específica. Por exemplo, o fato de tu fazer uma faculdade difícil, vamos supor uma MIT da vida, já aumenta, já diz que o teu QI não é tão baixo, porque não é qualquer um que entra. Então, entrar numa USP não é qualquer um que entra. Entrar na UDESC não é qualquer... Hoje eu não sei dizer, mas enfim, na época não era qualquer um que entrava. Eu sei que depois ficou mais fácil. Mas enfim, o
o fato de tu entrar numa Big Tech, ele mostra para a sociedade, digamos assim, para as outras pessoas que trabalham contigo e tal, o teu nível de conhecimento, né? A tua qualidade como profissional. Então, é muito mais fácil. Muitas empresas comentam sobre, ex-Microsoft, ex-Google, né? E foi isso que eu busquei quando eu acho que é uma oportunidade interessante de trabalhar por causa disso. Eu vejo uma oportunidade gigante, né? Porque, por exemplo, a escala, por mais que tu faça coisas... Por exemplo, eu estou na minha empresa. Por mais que eu me dedique, eu nunca vou conseguir a escala das coisas que eu faço na Microsoft. Eu atinjo muito mais pessoas fazendo o meu software e trabalhando lá dentro do que na Easy, infelizmente, né? Então, eu separei essa questão do amor, digamos assim, e a questão da lógica. Então, e vem a questão de, tipo, tu saber usar o teu conhecimento. Então, tu tem que saber, por exemplo, Deus me deu uma qualidade, um conhecimento, e eu tenho que saber usar. Eu acho que eu vou ajudar muito mais pessoas trabalhando na Microsoft do que trabalhando na Easy. O que mais? Daí, então, enfim, voltando à questão da mudança. Eu vou ter que mudar para Seattle, provavelmente em setembro. Parece que está reabrindo o escritório. Essa semana tem 6 estágios, né? Eles estão no... tipo, o pior dos casos. Nível 6 é quando tá tudo ao normal, todo mundo volta para o escritório. Não vai precisar usar máscara para quem está vacinado. Eles estão no nível 5 desde semana passada, ou essa semana, lá em Seattle. Então, provavelmente em setembro a gente volta pro escritório. E daí eu vou ter que mudar. Daí o pessoal fica, nossa, mas você vai trocar a Flórida por Seattle. Pô, sério mesmo? Tipo, é que eu acho que o pessoal comenta aqui sobre a questão de white problems, o problema dos brancos, né? Só pra lembrar, não sei se... Eu não lembro do pessoal usar esse termo no Brasil, mas os brancos é o pessoal que é descendente de europeu aqui, russo, alemão, inglês, enfim, deixamos de branco. White problems, né? Tipo, problema que não é um problema de verdade, né? Mas enfim, porque se é nublado, tu vai entrar em depressão, porque... Pô, sério mesmo, cara? Eu vim de Joinville, velho. Sério? Ai, velho, enfim. E eu tô super excited. Tô super animado sobre a questão de ir pra lá, conhecer o pessoal. Pra quem não sabe, Seattle, velho, tem lá... Assim, pra começar que o fato de ter tanta gente, tanta empresa grande, o custo de vida é bem mais alto. E o custo de casa é, tipo, praticamente o dobro do que onde eu moro aqui. Porque a gente tem lá Microsoft, tem Amazon, tem Facebook, tem Google, Nintendo e deve ter outras várias. A Boeing tá lá. Então, é um ambiente fantástico. Eu acho que deve ter muita gente inteligente lá. São 2 cidades que eu sempre pensei em me mudar, que foi Seattle e Boston, por causa da MIT e tal. Então, eu acho que os ambientes dessas cidades aí devem ser fantásticos para conhecer gente, enfim, para viver. Eu acho que deve ser bacana. Eu acho que é isso por enquanto. Eu vou esperar o pessoal comentar, mandar perguntas. Eu devo fazer outro vídeo. Quero falar sobre o Blinder, que é uma rede social que só entra o pessoal da Big Tech, e falar dos dramas de white problems que eles têm. Eu quero falar sobre a minha carreira, do começo, antes de chegar onde eu cheguei. Talvez eu possa comentar um pouco sobre o dia a dia lá, no meu dia a dia até então na Microsoft. Mas eu quero terminar aqui para eu não me estender demais e não ficar monótono. Valeu, povo! Um abraço, espero ter ajudado. E é isso aí. Um abraço, até!